Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui e hoje eu vou trazer um pouco sobre refração, a refração da luz, beleza? Então vamos começar. Primeiro eu vou trabalhar um pouco com o conceito e depois eu preparei um exercício porque depois dessa explicação vai ficar tudo mais fácil, fechou? Então vamos lá. Eu primeiro escrevi aqui, ó, que a refração, deixa eu aproximar aqui, ela é a mudança de velocidade da luz por causa do meio de propagação. Aí eu até escrevi aqui, ó, não é necessário que haja desvio do feixe de luz. Então eu vou explicar isso para vocês. Por exemplo, por que eu escrevi que a mudança de luz, a mudança da velocidade da luz, ela ocorre devido ao meio de propagação? Porque é meio que assim, quando a gente tem diferentes meios, eles possuem diferentes índices de refração. E por que eu escrevi que não é necessário que haja um desvio do feixe de luz? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo ainda aqui para vocês, mas é meio que assim, quando o feixe de luz ele vem perpendicularmente à superfície, ou seja, na reta normal, ele há a mudança de velocidade, mas não ocorre o desvio do feixe de luz, entenderam? Então, por que acontece isso? Meio que sempre vai ocorrer a mudança da velocidade, mas o desvio nem sempre. Entenderam? E aí eu coloquei aqui assim para ficar mais fácil, ó. Quanto mais matéria, menor a velocidade da luz. Eu sempre gosto de dar um exemplo para isso. Pensem, finge que eu tô andando na rua. Eu tenho uma certa velocidade. Melhor dizendo, finge que eu tô andando na areia da praia. Eu tenho uma certa facilidade para andar. Mas à medida que eu vou entrando no mar, não fica cada vez mais difícil eu caminhar? A velocidade não diminui? É a mesma coisa. Por quê? Porque o mar ele possui mais matéria. Então, quando o meio possui mais matéria, menor é a velocidade. Por exemplo, no ar, eu sempre vou ter um índice de refração menor, ou seja, a velocidade vai ser maior, entenderam? Então, quanto menor o índice de refração, maior vai ser a velocidade nele. Por quê? Porque ele tem menos matéria, compreenderam? Tem essa formulinha aqui básica. Hoje eu não vou trazer exercícios com essa formulinha, porque eu acho que é muito simples. Por exemplo, ó, vamos pensar, o N, ele é o quê? É o índice de refração, fechou? O N é o índice de refração. Ele nunca vai ter medida. Por quê? Por exemplo, a constante, finge que a gente use o metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, né? E finge que a gente pega a velocidade de qualquer meio. Por exemplo, vidro. Vai ser metros por segundo. Então, quando a gente faz uma divisão, uma razão, né, entre um metros por segundo e outro metros por segundo, a gente elimina. Então, o índice de refração ele sempre vai ser 100 unidade, que nem eu deixei aqui bem claro. A constante, isso é muito importante que vocês saibam. A constante, ela sempre vai ser, ou seja, né, a velocidade da luz no vácuo, ela sempre vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou, tem muita gente que se confunde, 300 mil quilômetros por segundo. Entenderam? Então eu acho isso aqui importantíssimo vocês saberem de cor. Sempre no enunciado vão dar, mas é sempre melhor vocês já saberem, beleza? Então meio que aqui já tem uma explicação. Fechou? Vamos lá. Aqui eu coloquei o índice de refração do vidro para diferentes cores. Então vamos ver. O vermelho, ele tem um índice de refração 1,14, o alaranjado 1,520. Aqui, cada cor tem um diferente índice de refração. Aqui é o famoso VAAV. É o famoso VAAV. Aqui, ó, VAAV. Aí, AAV. É o famoso VAAV. Esse é o famoso VAAV, beleza? Então a gente tem diferentes índices de refração. Eu vou ensinar um conceitinho bem fácil para vocês. Quanto maior o índice de refração, que nem eu escrevi aqui, ó. Quanto maior o índice de refração, ele é mais refringente. E quanto menor o índice de refração, ele é menos refringente. Então a gente pode dizer que o violeta, a cor violeta, ele é mais refringente, enquanto o vermelho ele é menos refringente. Fechou? Aqui eu trago para vocês algum índice de refração em diferentes meios de propagação. Por exemplo, finge que a luz propaga no vácuo.
ele sempre vai ser igual a 1. O índice de refração no vácuo é sempre igual a 1. No ar, é aproximadamente 1. A água, 1,33. O álcool, aproximadamente 1,33. O vidro, igual a 1,5. O diamante é igual a 2,423. Aí eu sempre falo, tipo, não precisa, não é necessário que vocês decorem, porque no enunciado sempre vai estar dando isso daqui, beleza? O índice de refração é sempre maior ou igual a 1. Então finge que em algum teste, em questões assim de assinalar, tenha lá, o índice de refração é 0,5. Vocês já eliminam, porque o índice de refração sempre vai ser maior ou igual a 1. Igual o exemplo aqui que eu dei pra vocês. Existem outros meios, gente, mas aqui eu só trouxe alguns exemplos, não é necessário decorar. E quando a gente trabalha com índice de refração, a gente vai lembrar do quem? Da lei de Snell, Descartes. Sempre vai ser. Essa formulinha aqui é importantíssimo que vocês saibam, que é o índice de refração do meio que provém, que o 1 que provém, vezes o seno do ângulo de incidência, né? É igual ao índice de refração do meio que passa, vezes o seno do ângulo que refrata, entenderam? Então, o 1 é sempre do ângulo que vem. Eu vou explicar melhor para vocês. E o 2 é sempre o que passa, do meio que passa. Eu até deixei uma anotaçãozinha aqui para vocês, beleza? Então, a gente já sabe um pouco mais. Eu vou explicar um pouco melhor com esses desenhos. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui. Eu não falei para vocês, ó, finge que a gente tem o ar. Então, o ar aqui, ó, é o meio que provém. É o meio que provém. E a água é o meio que passa. Fechou? Aqui, ó, vou escrever para vocês. É o famoso ângulo de incidência. E aqui é o famoso ângulo de refração. Então, gente, finge que vocês, para vocês fiquem mais fácil, tipo, ao invés de usar o tipo θ, vocês podem usar assim, ó, o seno do ângulo que incide. E em vez de o seno aqui, você coloca o seno do ângulo que refrata. Aí você coloca um R assim, ó. Vocês podem usar isso. Eu prefiro assim porque é mais usado assim, mas vocês podem fazer isso se ficar mais fácil, beleza? Então vamos analisar só um pouquinho sobre aqui. Vamos falar um pouco, ó. Finge que a gente sai de um ângulo, quer dizer, de um meio que seja menos efringente. Por que menos efringente? Eu não falei que quanto menor o índice de refração, menos efringente ele é? Então, se a gente vai para um meio que possui um maior índice de refração, ele é mais efringente, entendeu? Então vamos pensar. Finge que aqui tem um feixe de luz que ele incide aqui essa superfície. Se a gente fosse para um meio que tivesse o mesmo índice de refração, a luz continuaria na mesma trajetória. Mas como a gente mudou de meio com índices de refração diferente, vai ocorrer uma alteração, vai ocorrer um desvio dessa luz. Então vamos pensar, sempre quando a gente for de um meio com um índice de refração menor para um meio que tem um índice de refração maior, ou seja, de um meio menos efringente para um meio mais efringente, ocorre um desvio, como eu posso dizer, o desvio de luz ele se aproxima da reta normal. Entenderam? Então, sempre quando for de um menos efringente para um mais efringente, o que vai acontecer? O feixe de luz ele vai se aproximar da reta normal. Entenderam? Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos agora ao contrário. Finge que eu vou de um meio com índice de refração maior para um índice de refração menor. Entenderam? Então, finge que eu vou de um meio mais efringente para um meio menos efringente. É sempre assim, quando acontece isso, de um mais refringente para um menos refringente, o feixe de luz ele vai ocorrer um desvio. Só que esse desvio vai ser maior em relação à reta normal, porque vamos pensar, finge que fosse em meios com o mesmo índice de refração, a luz não continuaria assim, ó,
A refração não correria igual aqui o índice de incidência, o feixe de luz de incidência? Então vamos pensar como ocorreu, a gente foi de um meio mais refringente para um menos refringente, o ângulo de refração ele vai se distanciar do quê? Da reta normal. Então o feixe de luz ele vai se distanciar da reta normal, então o ângulo vai ser maior. Entenderam a diferença aqui, ó? É muito fácil, então vamos pensar, uma revisãozinha básica. Essas coisas aqui, ó, então a gente pode, vamos voltar aqui e dizer, então a gente pode dizer que a cor vermelho, ela é a menos refringente, enquanto a violeta, ela é a mais refringente. Então vamos fingir que a gente tá aqui, a gente passa, finge que a gente tem aqui uma refração de uma cor violeta. Como ela é mais refringente, ia ocorrer nesse caso, porque como ela é mais refringente, o feixe de luz ele ia se aproximar da reta normal. Mas se a gente estivesse falando, por exemplo, da cor vermelha, por ela possuir um menor índice de refração, ou seja, ela ser menos refringente, ocorreria isso daqui, ó. O feixe de luz vermelho, ele se afastaria da reta normal. Então, entenderam? Então, enquanto tiver o feixe de luz vermelho aqui, o violeta já estaria mais aqui, ó. Entenderam? E é um conceito muito básico, mas que treinando sempre fica mais fácil. Fechou? Vamos ver esse daqui, então, ó. Isso é aquele exemplo que eu falei lá no início. Vamos voltar aqui e eu vou explicar melhor para vocês, ó. Eu não falei que aqui ocorre na refração sempre a mudança de velocidade da luz por causa do meio de propagação, ou seja, sempre não vai ocorrer a mudança de velocidade de luz porque a gente vai mudar de meio, ou seja, vai mudar o índice de refração. Então vamos pensar, eu coloquei aqui que não é necessário que haja um desvio do feixe de luz, o exemplo que eu tinha dado antes. Vamos mostrar aqui. Olha, é aquilo lá. Se o feixe de luz incide perpendicularmente à superfície, ou seja, perpendicularmente, ou seja, em cima da reta normal, o que ocorre? Tipo, ó, podemos perceber que são meios diferentes, tipo, um mais refringente para um menos refringente, mas se ele incide em cima da reta normal, perpendicularmente, o que a gente pode dizer? Que não ocorre desvio. Ó, o feixe de luz que é refratado, ele não vai se desviar. Mas ocorre uma coisa, ocorre o quê? A mudança de velocidade. Vamos pensar, como eu expliquei. Se o diamante ele possui um maior índice de refração, ou seja, ele é mais refringente, concorda que ele tem mais matéria, então a velocidade dele vai ser o quê? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Vocês já sabem, né? Se ele é mais refringente, o que acontece? A velocidade dele é menor. E o ar, vamos pensar, se ele possui um índice de refração menor e ele é menos refringente, o que a gente pode dizer? Vamos lá, vamos pensar. Ele tem o quê? Menos matéria. Se ele tem menos matéria, a velocidade vai ser o quê? Maior. Então, ocorre uma diferença de velocidade, mas não ocorre desvio. Então, nem sempre ocorrerá o quê? O desvio. Fechou? Então, vamos pensar aqui nesse exercício aqui, ó. Vamos pensar nele. Eu peguei um exercício da FEI aqui para vocês. Ó, vamos lá, vamos ler junto. Um raio luminoso propaga-se no ar com velocidade de c, ou seja, constante, de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então foi dado, ó, 3 vezes 10 metros por segundo, oitava, né, metros por segundo. O que é isso? É a velocidade da luz no vácuo. Com ângulo, ó, isso aqui é importante vocês verem, 30 graus em relação à superfície. Ó, 30 graus em relação à superfície de um líquido, entenderam? Então vamos ver. Ao passar para o líquido, o ângulo muda para 60 graus. Qual é o índice de refração do líquido? Vamos pensar. Antes de qualquer coisa, vamos fazer aqui o esqueminha. Sempre quando vocês fizerem um exercício, gente, nunca tenha pressa, sempre faz na calma. Aqui um ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Fechou? Aqui, ó, eu fiz assim, sem tracejar, mas sempre quando vocês fizerem uma reta normal, traceja, porque a reta normal ela é feita
em tracejado e nunca em reta. Então aqui é a reta normal, fechou? E aqui é a nossa superfície. Então, vamos pensar. Um raio luminoso propaga-se no ar com velocidade de 3 vezes 10 metros por segundo. Então, antes de qualquer coisa, vamos colocar a fórmula aqui. Você já vai ver que eu coloquei uma tabelinha aqui. Essa tabelinha é muito importante que vocês saibam. Muitas pessoas falam que vai dar no enunciado, mas eu sempre falo, quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ficar o exercício. Então, esses exercícios aqui de índice de refração, a gente trabalha muito com seno do ângulo. Então, vamos ver. Seno, cosseno e tangente. Decorando o seno para esse exercício de refração tá ótimo. Seno de 30 graus, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então vamos pensar. Como eu disse, um raio luminoso propaga-se no ar com velocidade de C igual 3 vezes 10 a oitava metros por segundo e com um ângulo de 30 graus em relação à superfície. Vamos fazer então aqui, ó, gente, um raio de luz. Ele incide a essa superfície, certo? E fala que 30 graus em relação à superfície. Então, o ângulo de 30 graus em relação à superfície é aqui, ó. Aqui, ó, 30 graus. E ele fala que quando esse ângulo, ele muda, né? Ele passa a ter 60 graus. Então, a gente pode dizer que a gente está indo de um meio menos refringente para um mais refringente. Por quê? Porque o índice, quer dizer, o feixe de luz, ele vai se aproximar da reta normal, porque o ângulo que ele vai formar agora é de 60 graus. Só que vamos analisar uma coisa. Vamos escrever a fórmula antes de qualquer coisa, né? Então a formulinha é aquela famosinha que eu mostrei. O N, que é o índice de refração do meio que passa, vezes o seno do ângulo incidente é igual ao que, gente? Ao índice de refração do meio que... Ih, gente, eu errei, volta. É o índice de refração que provém, que é de onde eu tô, e vai passar para o índice de refração que ele passa, porque eu vou passar para outro meio, entenderam? Então, vezes o seno do ângulo que refrata. Então, vamos de novo, ó. Vou consertar aquilo lá. É o índice de refração, o 1, gente, sempre 1 que estiver falando, ó, esse 1zinho, vou até escrever aqui para vocês o que é. Ele está relacionado com ângulo de incidência. Então, é o que incide. Incidência. Fechou? Então, é o ângulo que incide. Se é o ângulo que incide, é o que provém. E sempre quando a gente estiver falando do 2zinho aqui, ó, a gente está falando do quê? Isso aqui é importante, viu? Porque aí vocês nunca mais vão errar um exercício desse. É o que refrata. É o ângulo que refrata. Se é o ângulo que refrata, é o que passa. Então, consertando aquele meu erro que eu cometi antes. Fechou? Então, beleza, vamos continuar o exercício. Lembra que eu mostrei aqui pra vocês? Eu vou até voltar que, olha, o ângulo que ele incide, o ângulo de incidência é em relação à reta normal e não em relação à superfície. Então, a gente pode perceber que ele fez uma pegadinha e muita gente ia cair no erro. Olha aqui, ó, é o ângulo, o quê? Em relação à reta normal. E aqui, ó, a mesma coisa, o ângulo que refrata é em relação à reta normal e não à superfície. Ó, em relação ao quê? À reta normal e não à superfície. Entenderam? Então, vamos pensar aqui nesse exercício. Como sempre é em 90 graus, o feixe de luz, a reta normal está a 90 graus, então a gente pode dizer que aqui tem 90 graus. Se foi dado que aqui é 30 graus, a gente tem aqui um ângulo complementar. Então, se aqui tem um ângulo complementar, aqui é 60 graus. E, ao mesmo tempo, o ângulo de refração é igual a 30 graus. Beleza? Então, vamos resolver o exercício. Olha, por isso que eu falo que é bom vocês saberem essa tabelinha, porque, por exemplo, nesse exercício foi dado só uma coisa, só foi dado o índice de refração do ar. Entenderam? Então, por exemplo, vamos pensar, ele vai vir do ar
e ele vai passar para outro meio, como foi dito, vai passar para outro líquido. Então vamos pensar, o índice de refração do que provém, se é o que provém, vai ser o que? Foi dado, ó, é o ar. Vezes, olha, o seno do ângulo de incidência. Qual é o seno de 60? A importância de vocês saberem, não foi dado. Então, o porquê eu trouxe um exercício desse para vocês que não foi dado para estimular vocês a saberem essa tabelinha, porque ela é muito importante, ela facilita demais. Por exemplo, um cara que não soubesse essa tabelinha, dificilmente ele resolveu um exercício desse. É igual ao índice de refração do ângulo que passa, quer dizer, né? Então, ele quer saber. Então, a gente não sabe. Continua o índice de refração do ângulo que refrata, ou seja, do ângulo que provém. Que passa, quer dizer, né, gente? Então, vamos fazer lá. Vezes o seno do θ. Então, é o ângulo que refrata. Qual é o ângulo que refrata? É o 60, ou seja, é o 90 menos 60. Então, é o ângulo de refração é igual a 30 graus. Se é 30 graus, ó a importância. Seno de 30, meio. Entenderam? Olha a importância de vocês saberem essa tabelinha. Só foi dado o quê? O índice de refração do ar. Então, sem essa tabelinha, vocês não conseguiriam resolver o exercício. Então, tentem decorar essa tabelinha. Tem umas musiquinhas famosas, né? Mas que facilita demais. Se vocês quiserem ver outros vídeos, assim, falando mais desse assunto específico. Eu só trouxe para mostrar a importância dessa tabelinha. Então, vamos pensar. Como tem aqui duas igualdades, a gente pode eliminar o 2 aqui de baixo, né? Então, vai ficar raiz de 3 é igual ao índice de refração do ângulo do feixe de luz que refrata, né? Vezes 1. Então, vezes 1 é a mesma coisa. Então, o N2 é igual a raiz de 3. Se a gente fosse ver a alternativa, seria a alternativa D. Fechou? Porque, ó, vamos ver, se alguém não soubesse fazer, por exemplo, exercício, eu não falei que o índice de refração, ele sempre vai ser maior ou igual a 1? Se ele é maior ou igual a 1, a gente já podia eliminar essas duas questões, porque 1 dividido por raiz de 3, esse índice de refração seria o quê? Menor que 1. Então, a gente já pode eliminar. O mesmo coisa aqui, ó, 1 sobre raiz de 4 é 2, então é meio. Meio é menor que 1. Então, o índice de refração seria menor que 1. Fechou? Aqui, ó, a gente teria o raiz de 3 sobre 2. Também seria o quê? Menor que 1. Se seria menor que 1, a gente já podia eliminar essa daqui também. N menor que 1. Fechou? Então, a gente só ficaria entre essas duas. Esse daqui, o NDA, é muito difícil de se encontrar em exercícios. Então, essa questão dava para fazer, então, sem usar esses métodos. Então, como eu posso dizer, eu fiz aqui para mostrar o passo a passo. Então, vamos retomar um pouco. O vídeo ficou meio longo, mas só para ficar claro para vocês. Sempre em relação à reta normal. Sempre em relação à reta normal. Ângulo que incide, ângulo que refrata. Quando a gente vai de um meio menos refringente para um mais refringente, a velocidade vai diminuir e, consequentemente, a reta, ou seja, o feixe de luz vai se aproximar da reta normal. Beleza? Uma visãozinha bem básica. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. E só para retomar aqui de novo, porque eu cometi aquele errinho, né? Então vamos ver. Aqui, ó, é o índice de refração que ele incide. Se é o de incidência, é o que provém, ou seja, é de onde ele vem, é de onde eu tô. E enquanto o N2 é o índice de refração que passa, ou seja, é o meio que eu vou ir. Entenderam? Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigado e boa noite a todos.